Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Reforma Tributária Papo de Contador. Na apresentação anterior, nós trouxemos aqui algumas notas técnicas no mês de junho, que estavam sendo publicadas lá pelo INCAT. Discutimos alguns pontos sobre essa nota, fizemos um resumo levemente assim sobre o teor das alterações dessa reforma, e hoje nós estamos trazendo aqui também um andamento desse processo de implantação da reforma tributária como um todo, processo de maneira geral. Então nós já estamos praticamente no segundo semestre de 2025, prazo esse já meio curto, para poder fazer toda a implantação do processo. Já recebemos do INCAT e da Receita Federal várias notas técnicas, que são exatamente as documentações que vão nos interessar para poder fazer essa adaptação dentro do XML das notas fiscais, de todos os documentos fiscais de uma maneira geral, ok? Então vamos dar um andamento nesse processo. A reforma tem avançado, gradativamente, de uma maneira muito satisfatória para todo mundo, evidentemente com algumas dúvidas, até o próprio INCAT e a própria Receita tem dúvidas também sobre isso, e estamos caminhando junto com esse processo de uma maneira geral, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem só preocupados, vocês contadores, desenvolvedores de software, preocupados somente com o cronograma de implantação não, tá? Nós devemos nos preocupar também com a estrutura dos nossos balanços, com a estrutura dos nossos créditos de impostos. Isso é fundamental, porque os prazos também, se você não fizerem essa compensação no prazo devido, vocês podem ter um prejuízo para a empresa de vocês. Então, o crédito do ICMS acumulado, por exemplo, que é um ativo, ele pode se tornar uma despesa para a sua empresa, se você não usar devidamente esse crédito no prazo correto, tá? Então, eu aconselharia vocês andar o mais rápido possível com essa compensação do crédito do ICMS, geralmente as empresas que têm esse crédito são empresas exportadoras, que acumulam crédito. Ou então quando a empresa faz uma venda com alíquota menor do que a entrada do produto, Então ela gera geralmente um saldo credor. E isso fica lá no ativo da empresa, no balanço. Se você não compensar isso agora, a própria Receita Federal está prevendo uma maneira de você compensar isso em longo prazo, tá? Essa lei complementar que está sendo definida agora, a 108/2024, que está tramitando no momento lá no Senado, ela está trazendo um prazo muito longo para você compensar todo esse crédito de ICMS, que será compensado no caso com imposto, com IVA, com IVA, de uma maneira geral, o IBS que você vai compensar, vamos dizer assim, tá? E isso é um processo muito longo para você compensar. Está prevendo compensar isso durante 20 anos, em 240 meses, Então é uma perda financeira muito grande para as empresas. O mesmo acontece em relação aos créditos de PIS e COFINS. Se vocês fizerem um levantamento o mais rápido possível agora e tentar compensar isso da maneira mais rápida, será melhor do que você transferir isso para dentro da reforma tributária, ok? Levando em consideração, por exemplo, que o PIS e COFINS vai deixar de existir a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, um prazo muito curto aí. Nós estamos já entrando em 2026, em 2026, e em 2027 ele vai ser extinto. Então, o processo de compensação vai ficar mais complicado, ok? E vamos trazer então para vocês agora outras informações aqui a respeito do plano piloto da Receita Federal, que começou agora no início de julho, desse mês, e temos aí uma grande oportunidade de vocês fazerem parte desse projeto piloto da Receita Federal. Esse é um projeto da Receita, juntamente com o INCAT e com o SERPRO também, tá? Então, se vocês pudessem se inscrever para esse processo, seria interessante que vocês vão caminhar junto, vão fazer os testes junto com o pessoal da Receita Federal e fica muito mais fácil. Além do mais, ter a imagem da sua empresa, como um participante desse projeto piloto da Receita Federal. Então, por favor, se vocês têm interesse, se inscrevam para esse programa. Ele está iniciando agora com 66 empresas, mas a Receita prevê admitir 500 empresas de uma maneira geral.
Então, seu desenvolvedor de software, momento é esse. As software house, de uma maneira geral, também podem estar se inscrevendo e vai ter uma vinculação muito grande para isso aí. É uma forma de você estar se projetando dentro do mercado, né? Vocês vão estar trabalhando junto com a própria Receita Federal, fazendo as validações devidas, os testes que são necessários, né? Para todos os softwares, né? Todo RP, de uma maneira geral, e também a questão da apuração assistida. Então, a oportunidade é muito grande. Então, eu alerto a vocês para aproveitar essa oportunidade, esse momento e fazer essa inscrição lá, ok? Agora, dando continuidade ao nosso programa, vamos trazer para vocês a apresentação das notas técnicas que foram publicadas recentemente, tá? Então, nós temos, por exemplo, a nota técnica 2025-001, na versão 1.1, publicada no dia 26 de junho, né? Que divulga a simplificação das operações. Essa nota técnica traz algumas mudanças em relação à validação conforme descrição constante no item 2. De uma maneira geral, os itens que serão alterados são os seguintes: NFC, Layout QR Code, versão 3. NFC para produtor rural, pessoa física. Resposta síncrona para lote com uma nota fiscal. Controle de atraso de data de emissão da NFE. Controle do tipo inscrição estadual, que é o IE, né? No destinatário, o campo ID-DEST, tá? Dados da cobrança, novas regras de validação. Então, essa nota técnica 2025-001 traz essas alterações, tá? Elas estão sendo mostrada para vocês com o link também para você fazer análise dentro da própria nota técnica. A nota técnica seguinte é a 2024-003, na versão 1.06, que foi publicada no dia 27/6, que traz alterações de data de vigência, né? Essa versão, na verdade, ela traz uma padronização das datas de vigência com a NT 2025-002. Não houve alteração do layout e de regra de validação. Então, ela só traz essa modificação para vocês fazerem, tá? Tem como prazo de homologação de 7/7 até o dia 11/8 de 2025. E a produção dela vai ser no dia 6/10 de 2025, ok? A outra nota técnica é a 2025-001, da RTC. Quer dizer, todas essas notas técnicas que eu estou falando, ela traz inerente à reforma tributária, tá? E essa 2025-001, que estamos tratando agora, ela traz exatamente alterações dentro do CTE, dentro do Conhecimento e Transporte Eletrônico, né? Essa 2025-001 ela é da versão 1.05b, publicada no dia 25 de junho também. Nota técnica de adequação de layout do CTE e o CTE-OS e do GTVE para a inclusão de campos e de regras de validação referente à reforma tributária do consumo. Okay? Essa versão, na verdade, ela traz uma correção em nome de campos citados na regra de validação. Ela tem como prazo a homologação no dia 28/7 de 2025 e produção no dia 6/10 de 2025 também. Na verdade, essa nota técnica também, ela substitui e complementa no âmbito do CTE e do DFE, notas técnicas 2024-001, do IBS-CBS na versão 1.10. Então, ela é uma substituição e também uma complementação dessa NT, tá? Ela mantém a data de implantação em ambiente de produção para 6/10 de 2025, de modo a viabilizar sua efetiva operacionalização a partir de 5 de janeiro de 2026. Então, ela vai entrar em produção somente no dia 5 do ano que vem. Correto? Então, todas essas NT vão estar disponíveis para vocês aí, com link específico para vocês consultarem, analisarem e fazer a devida implementação dentro dos RPs, dos softwares que vocês têm. Ok?
E agora, meus amigos, vamos tratar sobre as perguntas que nós recebemos nesse período, né, dos nossos ouvintes, que a gente faz questão de estar respondendo. E caso vocês tenham dúvida também, podem estar realmente colocando para a gente aí, que vocês serão atendidos da mesma forma, ok? Então vamos lá, a primeira pergunta, por exemplo. Vamos ter que pagar mais impostos ou vai tudo virar um imposto só? Bom, ótima pergunta sua, tá? A preocupação de todos nós, consumidores, né, principalmente os contribuintes de uma maneira geral, temos essa preocupação. A reforma tributária, ela traz uma proposta que faz a simplificação dos impostos, né? Hoje nós vai simplificar de 5 para 3 impostos, de uma maneira geral. Agora, quanto à carga tributária, aquilo que você paga de fato para o governo, né, a tendência é aumentar um pouco, tá? Principalmente para o segmento de serviços, onde nós teremos uma alíquota geral dos impostos de 28%, né? E hoje essa carga tributária é em torno de 8%. Evidentemente que esses empresários irão repassar essa despesa para nós, né? Nós consumidores finais. Então a tendência é aumentar realmente. Embora o objetivo da reforma tributária seria reduzir o preço dos produtos, tá? A princípio. Mas como uma forma de manter a arrecadação, eles tentaram nivelar isso pelo que se arrecada hoje, tá? Para não tentar fugir disso aí. Mas ao analisar todo o projeto, né, da reforma tributária, a gente observa que vai haver realmente um aumento na carga tributária, ok? Qual o nome dos impostos novos e o que significa cada um deles? Hoje, dentro da legislação, de uma maneira geral, nós temos os seguintes impostos. Temos o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS, né? Temos o IOF também. E a proposta da reforma tributária, quer dizer, o que ela traz realmente, e foi consolidada na aprovação em 2023, é simplificar esse número de impostos, tá? Seria simplificar de 5 para 3 impostos. Então, foi criado um IVA dual, onde você tem o IBS e o CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição sobre bens e serviços, de bens e materiais, de uma maneira geral, tá? Então, houve uma simplificação, sim, de número de impostos, tá? E nós vamos ter agora, como falei, o IBS e o CBS, no lugar do ICMS, IPI, PIS e COFINS, ok? Onde o novo imposto sobre consumo será cobrado? Na origem ou no destino? Esse ponto é interessante, porque a reforma tributária ela veio com esse objetivo, tentar equalizar esse processo, e com isso acabar com a guerra fiscal que existia entre os estados, né? Então, hoje em dia, todo o imposto que nós recolhemos, ele fica na origem, né? Beneficiando os grandes centros, onde tem as grandes indústrias, os projetos de maneira geral. Com a mudança agora para a reforma tributária, o imposto vai ser devido no destino. Então, o IBS, o CBS, ele vai ser recolhido para o destino, isso favorecendo as áreas do país, né, onde tem maior número de consumidores, onde o consumo aumenta, na verdade, tá? Então não fica mais nas indústrias, não fica mais no comércio, ele vai ficar no local de aquisição do produto, no município de aquisição. Então lá vai ficar o IBS e o CBS, dentro desses municípios e dentro desse estado, evidentemente, também, ok? Qual o objetivo do imposto seletivo? Esse imposto seletivo é interessante, ele veio, na verdade, para tentar equalizar as nossas atividades, né? Então ele é apelidado até como imposto do pecado, tá? Então todo aquilo que o pessoal consome, bebida alcoólica, bebidas açucaradas e tudo, serão tributadas pelo IS, imposto seletivo, né? E também, por exemplo, alguns produtos que agridem o meio ambiente. Então ele veio para proteger a nossa saúde e também o meio ambiente como um todo, ok? E assim, meus amigos, encerramos mais um programa Reforma Tributária Papo de Contador. Tá? Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem realmente estar nos reportando, que nós teremos o prazer de responder para vocês. Tá? E não se esqueçam também de baixar toda a relação que nós temos das notas técnicas, né? Nós temos um link lá que vocês podem abrir para efeito de análise e implantação também de uma maneira geral, tá? E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, né? De se inscrever no nosso canal e, de uma maneira geral, eu agradeço a atenção de vocês. Até um próximo programa. Um abraço e muito obrigado.